formulação de estratégias. Para refletir. Como diria o professor Peter Drucker, fazer as coisas certas é mais importante do que fazer as coisas direito. Conteúdo da unidade: estratégias competitivas, estratégias de aquisição, incorporação, fusão, unidades estratégicas de negócios, stakeholders, governança corporativa e ética empresarial, responsabilidade social, sustentabilidade e gestão estratégica de riscos. Formulando a estratégia. A análise dos ambientes externo e interno no negócio em que se vai atuar e a definição da missão, visão e dos valores, habilita a empresa a formular a estratégia que vai possibilitar à empresa obter vantagem competitiva. Esses elementos, estudados até aqui, são a base para a formulação da estratégia competitiva, o ponto de partida para a sua consecução. Estratégias competitivas. As ferramentas para a formulação da estratégia englobam estratégias competitivas de expansão de negócio, estratégias genéricas de competição e de aquisição, incorporação e fusão. Estratégias competitivas de expansão de negócio. A matriz Ansoff, ou matriz produto-mercado, é um modelo utilizado para determinar oportunidades de expansão de negócio de uma organização, criado por Igor Ansoff, professor norte-americano nascido na Rússia. A matriz Ansoff contribui para a compreensão do posicionamento da empresa e para a geração de estratégias de expansão de negócio, a partir das posições de mercado existente ou novo, ou de produtos existentes ou novos, formando 4 quadrantes, com 4 estratégias. Cada uma dessas estratégias da matriz Ansoff pode ser entendida como estratégias de penetração no mercado. Essa estratégia busca a maior participação de mercado no mercado existente com os produtos existentes. Nessa estratégia, as empresas competem buscando ganho de escala para a redução de custos, eficiência e alcance na distribuição, e conquista de clientes da concorrência. A escolha para estratégias de penetração de mercado é comum nos setores de produtos de consumo, onde há vários competidores estabelecidos, tais como os setores de alimentos, bebidas e cigarros, e nos setores de serviços, onde há competição e pouca diferenciação dos serviços, tais como os de telefonia celular, banda larga e TV por assinatura. Estratégias de desenvolvimento de produto. Essa estratégia busca a criação de novos produtos diferenciados para atender a necessidades específicas de consumidores de mercados existentes. Nessa estratégia, as empresas focam em pesquisa e desenvolvimento para identificar novas necessidades e criar linhas de produtos específicos para atender a essas necessidades do mercado existente. Exemplos de estratégias de desenvolvimento de produtos são comuns nos mercados de higiene e limpeza, pedir beleza, nos quais as empresas criam constantemente linhas de produtos para atender a necessidades específicas de seus clientes. No setor de serviços, podemos citar a competição no segmento financeiro, onde os bancos estão diversificando seus serviços com a geração de soluções digitais para fidelizar e disputar clientes, em um mercado competitivo. Estratégias de desenvolvimento de mercado. Essa estratégia busca a expansão dos negócios por meio do crescimento em novos mercados com produtos já existentes. Nessa estratégia, as empresas buscam a conquista de novos mercados, geográficos, demográficos, socioculturais, com ofertas específicas, a partir de seus produtos existentes, ou por meio de aquisições de empresas existentes nesses mercados. Exemplos de estratégias de desenvolvimento de mercado por aquisições foram as empresas de processamento de carnes e empresas de laticínios que compraram frigoríficos e usinas de beneficiamento de leite em todo o Brasil e no exterior. No setor de serviços, podemos citar as estratégias de conquistas de novos mercados sociodemográficos por parte das empresas de streaming de vídeo e música, que lançaram ofertas para conquistar novos públicos com seus produtos existentes. Estratégias de diversificação. Essa estratégia busca a participação de mercado com novos produtos em mercados ainda inexplorados ou desconhecidos pela empresa. Nessa estratégia, as empresas partem de sua posição atual e reconhecimento da marca para se aventurarem em novos mercados com produtos totalmente diferentes. Exemplos de estratégia de diversificação de produtos se encontram no segmento de canetas esferográficas, onde a BIC passou de fabricante de canetas para atuar no segmento de isqueiros e de higiene pessoal masculina com barbeadores e cremes de barbear. Outro exemplo é o grupo de comunicação SBT,
que atua em vários setores, incluindo os de loterias instantâneas, financeiro e de cosméticos. Estratégias genéricas de competição. A estratégia competitiva consiste em ações ofensivas e defensivas para criar uma posição defensável em uma indústria, para enfrentar com sucesso as 5 forças competitivas e, assim, obter o retorno sobre o investimento maior para a empresa. Para tanto, Porter desenvolveu as estratégias genéricas de competição. Ao enfrentar as 5 forças competitivas, existem 3 estratégias genéricas, que podem ser usadas, separadamente ou em conjunto, para obtenção de vantagem competitiva duradoura. Estratégias de liderança no custo total. A estratégia competitiva de custo tem no preço um dos principais atrativos para o consumidor. Essa estratégia consiste em um conjunto de políticas orientadas para a busca da vantagem estratégica na posição de baixo custo. Essa estratégia exige um conjunto de ações voltadas para tal objetivo, como ganho agressivo de escala na produção, busca vigorosa pela redução de custo pela experiência, minimização do custo de áreas consideradas menos relevantes, tais como pesquisa e desenvolvimento, pouca diversificação, assistência técnica, baixa manutenção, vendas, demanda por preço, e publicidade. Diferencial no preço, intensa atenção ao controle de custos. Um exemplo de estratégia inspirado na busca por uma liderança em custo é a indústria chinesa de celulares de baixo custo. Estratégias de diferenciação. A estratégia de diferenciação consiste na busca em oferecer produtos únicos no mercado com características exclusivas que agregam valor aos consumidores. As empresas focam em poucos atributos do produto considerados muito importantes pelos clientes, posicionando-se para atender de forma diferenciada essas necessidades de maneira única, cobrando preços superiores. A diferenciação depende de cada setor da indústria, mas em linhas gerais pode ser baseada nos atributos do produto, por exemplo, no caso de carros de alto desempenho, no processo de distribuição do produto ou prestação do serviço, por exemplo, nos serviços bancários premium, ou na estratégia de marketing, por exemplo, nos produtos ou serviços de luxo, ou ainda na combinação dessas estratégias. Exemplos de estratégia de diferenciação podem ser encontrados na indústria de artigos de luxo, como a de relógios e de joias, que vendem produtos com valores e características exclusivas, que os tornam únicos no mercado, e possuem preços elevados. Estratégias de enfoque. A estratégia competitiva de foco consiste em escolher um escopo de atuação restrito, em que a empresa atende necessidades específicas de um determinado grupo de clientes, em detrimento de outros. Dessa forma, a empresa, ao otimizar sua estratégia para o segmento-alvo, busca atingir uma vantagem competitiva naquele segmento específico, ainda que não consiga uma vantagem competitiva no mercado como um todo. Estratégias de enfoque podem ser combinadas com estratégias de liderança em custo ou de diferenciação, mas são sempre voltadas para apenas um segmento. Exemplos de estratégias de enfoque podem ser encontrados no mercado de camisetas personalizadas, que oferece produtos exclusivos para o público jovem que consome cultura pop. Outro exemplo, no setor de serviços, é a Prevent Senior, operadora de saúde especialista em pessoas da terceira idade. Estratégias de aquisição, incorporação e fusão. As empresas com diversificação de negócio podem identificar novos nichos a serem explorados ou que reforcem seu negócio atual, por meio da aquisição de outras operações que façam parte das suas estratégias, sendo uma das formas da execução de sua estratégia corporativa. As principais estratégias são aquisições e a transferência por meio de compra da propriedade de uma empresa por outra. A operação pode ser estruturada como compra de ações da empresa ou de ativos. Um exemplo de aquisição é o caso da Ambev, conglomerado do setor de bebidas, cervejas, refrigerantes e sucos, que adquiriu a fabricante de sucos do bem. Fusões são operações em que duas ou mais empresas se fundem para criar uma pessoa jurídica, fusão por união. Um exemplo é a rede de farmácias Raia Drogasil, criada a partir da fusão entre a rede de farmácias Raia e Drogasil, tornando-se a maior rede de farmácias do país. Incorporação. Tipo de fusão em que uma ou mais empresas são absorvidas por outra, fusão por incorporação.
Um exemplo foi a incorporação da empresa de alimentos Sadia pela BRF, resultando na criação da holding Brasil Foods, BRF. Unidades Estratégicas de Negócio, UENs. As unidades estratégicas de negócio, UENs, são estruturadas para tornar a empresa mais orgânica, proativa e dinâmica, refletindo as suas áreas de atuação. As UENs são mais comuns em grandes grupos corporativos com grande diversificação de negócios em que atuam. Por exemplo, indústrias multinacionais de alimentos atuam por meio de diversas unidades que incluem derivados do leite, bebidas, bombons etc., e até no ramo de limpeza e higiene. Por serem muito grandes, e de administração complexa, as corporações e as empresas muito segmentadas, são candidatas naturais à adoção de UENs com vista a otimizar os resultados individuais em cada segmento de negócio. A estruturação em UENs é descentralizada, possibilitando mais autonomia sem perder o todo organizacional, formando um conjunto de organizações menores, administradas com o máximo de interdependências, subordinadas a uma administração estratégica que define estratégias corporativas para a organização como um todo e para cada unidade de negócio. O objetivo é sempre fazer com que o resultado do todo seja maior do que o somatório da eficiência das partes, já que organizações muito grandes e complexas facilitam a ocultação de suas ineficiências. Esse tipo de estrutura facilita ainda a gestão estratégica, já que cada unidade tem menos hierarquia, mais autonomia e melhor equilíbrio de poder baseado em processo decisório e mais participativo, na medida em que a responsabilidade pelos resultados e a autoridade sobre os recursos estão mais próximas dos clientes e do mercado em que atua. Não importa qual a estratégia competitiva adotada por uma empresa, sempre será necessário o gerenciamento das expectativas das partes interessadas, a governança corporativa e o respeito à ética empresarial. Stakeholders. Stakeholders ou partes interessadas são todos os elementos que, de alguma forma, são afetados ou afetam a sua organização, tanto no nível institucional como no operacional. Numa organização, os stakeholders ou partes interessadas são todos os públicos que podem afetar ou serem afetados de maneira substancial pelas suas atividades, incluindo, além dos próprios acionistas, os empregados, clientes, credores, fornecedores, comunidade e sociedade em geral. Toda organização tem relacionamento com diferentes partes interessadas, de acordo com o negócio ou o setor. Todas as empresas, independentemente de sua atividade fim, fazem parte de um ecossistema, composto por diversos organismos interdependentes entre si para se desenvolverem. Identificar e cultivar um bom relacionamento com todas as partes interessadas é tão importante quanto a própria gestão organizacional. Governança corporativa. A governança corporativa diz respeito à maneira pela qual as organizações são dirigidas, incentivadas e controladas, incluindo suas regras explícitas e tácitas, com destaque para o relacionamento entre diretoria, conselho e acionistas, que são parte dos seus stakeholders. A governança corporativa busca assegurar que as decisões da gestão estratégica sejam tomadas dentro destas regras e das melhores práticas de mercado no interesse legítimo de seus acionistas e outras partes interessadas. Atualmente, muitos organismos nacionais e internacionais exigem a prática da governança corporativa, e, para as empresas de capital aberto, os próprios investidores estão interessados nas melhores práticas de gestão que garantam o retorno do capital investido. A definição de governança corporativa segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, é: sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle de mais partes interessadas. As organizações estão visíveis às partes interessadas e precisam definir um comportamento irreparável frente aos seus stakeholders no sentido de manter sua imagem institucional, motivo pelo qual a questão ética tornou-se um imperativo para as organizações. Ética empresarial. Esta consciência social impõe a prática da ética empresarial e da responsabilidade social, pois a sociedade quer que as organizações realizem seus negócios e alcancem o lucro por meio de procedimentos corretos e transparentes que respeitem os princípios éticos e suas partes interessadas. Ética é o código de princípios morais ou valores que estabelecem o que é certo e errado,
na conduta de uma pessoa, grupo ou organização e guia seu comportamento. Essa prática, normalmente, está estabelecida nos códigos de ética de categorias profissionais ou de servidores e empregados das organizações públicas ou privadas. Modernamente, além do relacionamento com as partes interessadas, da governança corporativa e da ética empresarial, as empresas são cobradas pela responsabilidade socioambiental. Responsabilidade social. A responsabilidade social significa o grau de obrigações que uma organização assume por meio de ações que protejam e melhorem o bem-estar da sociedade ao procurar atingir seus interesses. As organizações hoje devem buscar, além dos objetivos organizacionais e societários, objetivos sociais em seu planejamento estratégico. Desenvolvimento sustentável. Além da responsabilidade social, atualmente a gestão estratégica deve se preocupar com sua responsabilidade ambiental, sustentabilidade socioambiental, o desenvolvimento sustentável. A expressão desenvolvimento sustentável refere-se a um modelo que busca conciliar desenvolvimento econômico, preservação e manutenção dos recursos naturais disponíveis. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Tal modelo busca preservar o meio ambiente para as futuras gerações, garantindo recursos naturais para a subsistência da espécie humana e demais seres vivos. Diminuir a fome e a pobreza, causa e consequência do desequilíbrio ambiental e do alto padrão de consumo. Promover ações educacionais e programas de âmbito global para a conscientização e engajamento de todos os atores sociais interessados. Desenvolvimento sustentável. Ou sustentabilidade, tem como tripé o chamado Triple Bottom Line ou People, Planet, Profit, referindo-se aos resultados de uma organização medidos em termos sociais, pessoas, ambientais, planeta, e econômicos, lucro. People, refere-se ao capital humano de uma empresa ou sociedade. Planet, refere-se aos recursos naturais de uma empresa ou sociedade. Profit, refere-se ao lucro ou resultado econômico de uma empresa. Gestão estratégica de riscos. Um elemento importante da gestão estratégica é a gestão dos riscos à sua implantação adequada. Risco é uma ameaça real ou potencial que poderá vir a se concretizar e causar perdas para a organização ou para as partes interessadas. Para tanto, é importante avaliar o seu impacto e a probabilidade de ocorrer, bem como saber tratá-lo ou administrá-lo. A gestão de riscos estratégicos deve ter como resultado prático decisões e ações concretas a partir do exame do impacto e da probabilidade da ocorrência de riscos reais ou potenciais ao negócio identificadas. Riscos estratégicos. Riscos estratégicos são aqueles que incidem diretamente sobre os fatores críticos de sucesso, FCS, da organização e sua concretização podem causar consequências desastrosas para ela. Portanto, para a definição dos riscos estratégicos, devemos partir dos fatores críticos de sucesso. Os fatores críticos de sucesso, por sua vez, são identificados a partir das principais forças e fraquezas da organização. Por exemplo, numa escola de ensino de línguas personalizado, um FCS é justamente a capacidade de atendimento personalizado aos alunos, que é um dos grandes diferenciais em relação aos cursos padronizados tradicionais estabelecidos no mercado. Os fatores críticos de sucesso são as atividades-chave do negócio que precisam ser muito bem feitas para que a organização atinja seus objetivos. Gerenciamento de riscos. Para gerenciar os riscos estratégicos, devemos adotar um processo estruturado, sistemático e flexível, que envolve as seguintes etapas. Identificar os fatores críticos de sucesso. Como visto, os fatores críticos de sucesso são identificados a partir das principais forças e fraquezas da organização. Identificar riscos. Consiste na identificação de quais riscos podem comprometer os fatores críticos de sucesso anteriormente identificados. A identificação dos riscos é uma atividade de descoberta e, portanto, de difícil sistematização. Para sua realização, é necessária a participação de pessoas que entendem do negócio, as quais podem utilizar as técnicas de checklist ou brainstorming. Estimar probabilidade e impacto.
Após a identificação dos riscos, é necessário fazer a estimativa da probabilidade de o risco ocorrer e o seu impacto, gravidade, nos objetivos estratégicos da organização. Esta avaliação pode ser feita com base em evidências de fatos e dados ou em avaliações subjetivas de quem conhece o negócio e de outras partes interessadas. Para esta avaliação, pode-se usar a escala de pesos a seguir: muito baixa, baixa, média, alta, muito alta. A combinação dos pesos da probabilidade e gravidade, conforme escala acima, permite classificar os riscos conforme a escala: baixo, médio, alto. A matriz de risco ajuda a fazer a correlação entre a probabilidade e a gravidade para a classificação do risco. Nas combinações na área em azul, mais clara, o risco é classificado como baixo. Nas combinações da faixa em verde, clara, são médios e nas áreas amarela, laranja e vermelha os riscos são classificados como alto, mais escuras. Os números apresentados na matriz de riscos representam a quantidade de riscos nas suas respectivas classificações. Definir ações de tratamento. Dependendo da classificação do risco e da capacidade e controle da empresa em enfrentá-lo, algumas estratégias de tratamento podem ser realizadas. Evitar. Evitar o risco tentando eliminar a possibilidade de que ele ocorra realizando uma ação para isso. Minimizar. Minimizar os efeitos dos riscos caso ocorram por meio de medidas de contingência, que serão implementadas caso o risco aconteça. Transferir. Quando um risco de alta probabilidade de impacto não pode ser tratado, se possível, ele pode ser escalado ou transferido para a responsabilidade de outra parte interessada. Aceitar. Ignorar o risco se a probabilidade ou o impacto forem muito baixos e aceitá-los, não implicando necessariamente em nenhuma ação para tratá-lo. Elaborar plano de ação. Após a definição do tratamento a ser dado aos riscos, novas atividades terão sido identificadas e, portanto, devem fazer parte do plano de ação estratégico da empresa. Após a análise dos riscos estratégicos e da definição das estratégias de atuação e das ações incluídas no plano estratégico, caberá ao seu controle, durante a sua execução, por meio do monitoramento dos eventos de riscos e a atuação quando eles acontecem conforme atividades contingenciadas. Sempre que o planejamento estratégico for revisado e quando as mudanças afetem a gestão estratégica, a análise dos riscos estratégicos deve ser refeita. Para uso da matriz de risco, existem ferramentas em planilhas eletrônicas que fazem a classificação dos riscos a partir da avaliação das partes interessadas. No capítulo 3 do livro Gestão Estratégica e Estratégias Inovadoras tem um exemplo completo de gerenciamento de riscos.